Está lá em Efésios, capítulo 6. Quero que você, por favor, abra aí na sua Bíblia. Efésios, capítulo 6, versículos 10 em diante. 10 ao 17, tá bom? Efésios 6, 10 ao 17, ok? Vamos lá. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, olha, o texto já começa, a carta de Paulo já começa a falar sobre a finalidade desta armadura, né? Ficar firme para resistir às ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Então, primeiro, Paulo faz uma introdução de coisas importantes que nós vamos falar aqui. Lembrando que esta mensagem ela será dividida em duas partes. Eu vou pregar a primeira parte agora de manhã e à noite eu vou pregar a segunda parte, tá? Para que a gente não tenha de esperar uma semana para pregar a segunda parte. Então eu prego a primeira parte de manhã e à noite, às 20 horas, eu prego a segunda parte. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos com a verdade, vestindo-se da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, Paulo traz aí algumas partes que compõem, as principais partes que compõem essa armadura, né, para não dizer praticamente todas elas, essa armadura, e nós vamos trazer aqui o significado que isso é importante para cada um de nós, tá? Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você está no início do versículo 10. Quanto ao mais. Essa expressão, quanto ao mais, né? No original grego, tuilupu, significa que é uma continuidade daquilo que estava se falando. Quanto ao mais, quer dizer, em decorrência de tudo que eu falei até agora, eu vou trazer outras coisas. Então, é importante ressaltar que quando você estuda a palavra de Deus, você tem que levar em consideração toda a interpretação gramatical, né, o que a teologia chama de hermenêutica, né, para que você possa entender. Quanto ao mais é uma expressão que fundamentalmente associa Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, com o que está escrito antes, tá? Então nós não podemos estudar Efésios 6, 10 em diante, que é a armadura de Deus, desconsiderando o que está escrito antes. O que está escrito antes desse texto? Olha lá, a partir do versículo 1 do capítulo. Filhos, obedecei vossos pais. Honra o teu pai e tua mãe. Vós, pais, versículo 4. Não provoqueis vossos filhos. Versículo 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, não servindo à vista como para agradar a homens, né? Sempre fazendo para Deus. Enfim, o texto, e daí fala dos senhores também, não prejudicar os seus servos, e vós, senhores, de igual modo procedei com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, a armadura de Deus, ela está totalmente relacionada à nossa vida cristã. Totalmente relacionada à nossa vida cristã. É impossível de você falar da armadura de Deus sem você relacionar diretamente os versículos anteriores, porque existe uma expressão no grego, quanto ao mais, né? Tuilupu, né? Ou toulupu, quanto ao mais, há uma continuidade. Então, tudo que vier acontecer agora falando de armadura de Deus, você precisa lembrar dos versículos anteriores. Família,
trabalho, ou seja, relacionamento, vida cristã, dia a dia. Dia a dia. E aqui há duas observações importantes. Eu não posso entrar numa batalha espiritual, porque a armadura fala de batalha espiritual, né? Eu não posso entrar numa batalha espiritual se eu não estiver bem resolvido na minha família e no meu dia a dia. Tá? Eu não posso querer me impor espiritualmente diante do poder das trevas, não só como intercessor, por exemplo, de um ministério, mas como cristão no meu dia a dia, alguém que ora, que repreende, que expulsa demônio. Enfim, eu não posso querer viver vitórias nessa batalha espiritual se a minha vida familiar, a minha vida diária, a minha vida no meu trabalho, com as pessoas, estiver cheia de problemas, estiver deficiente. Tá? Eu não posso. Por quê? Porque eu vou criar uma grande brecha na minha vida. Uma grande brecha na minha vida, tá bom? Eu não posso fazer isso. Então, muito cuidado com essa questão, muito cuidado com essa questão. Outra coisa importante, a armadura de Deus está totalmente relacionado à família, tá? Não queira viver a sua vida familiar sem levar em consideração o uso da armadura de Deus. E aí nós vamos falar de fé, nós vamos falar de proteção das coisas espirituais, nós vamos falar de palavra de Deus, nós vamos falar de paz. Quer vencer os desafios da sua família? Revista-se dessa armadura e de tudo aquilo que ela representa na sua vida. Há problemas com o seu cônjuge, meu irmão e minha irmã, você que me assiste agora. Há problemas com o seu cônjuge que só vai resolver em oração. Há problemas no seu casamento que só vai resolver em oração. Por exemplo, tem muitas pessoas que quando estão juntas saem faísca. Quando estão longe, tem saudade. Estão juntos, sai faísca. Estão longe, tem saudade. Estão juntos, sai faísca. Estão longe, tem saudade. O que é isso? Espiritual. Espiritual. É só através do usar desta armadura e de tudo que ela representa e que ela serve que nós vamos entender e vencer todas essas coisas. Então perceba, a armadura de Deus está totalmente relacionada à vida constante, diária, no seu dia a dia familiar, no seu dia a dia profissional, no seu dia a dia como um todo. Não adianta eu viver uma vida desregrada no meu dia a dia e depois querer viver conquistas espirituais nessa batalha. Tá? E nós vivemos debaixo de uma batalha constante. Não adianta. Lembra aquele texto lá em Atos dos Apóstolos? Quando tentam expulsar o demônio dá uma surra, né? Naquele lá que tentou expulsá-los, né? Expulsá-los, que era uma legião. Lembra? Por quê? Porque ele não tinha vida com Deus. Não tinha vida com Deus. A entidade fala assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e você? E ó, dá uma surra nele, porque ele não tinha autoridade, ele não tinha vida credenciada por Deus no seu dia a dia, ele não tinha Jesus como Senhor da sua vida, do seu casamento, da sua família, do seu dia a dia, para enfrentar o poder das trevas, tá? Por isso que a Bíblia também exorta que neófitos, recém-convertidos, não podem assumir nenhuma função de responsabilidade na igreja. Por quê? Porque toda responsabilidade na igreja gera em nós o quê? Luta espiritual. E o neófito é alguém que ainda está arrumando a sua casa, está consertando a sua casa. Portanto, não é sábio fazer isso, tá? Então, fazendo essa relação aí importante com o que está escrito antes. Não queira viver a armadura de Deus se você não observar isso de grande importância. Aí o texto diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor na força do seu poder. Outra coisa importante, fortalecer-se. Não adianta eu querer viver essa batalha espiritual e vencer essa batalha espiritual se eu não estiver fortalecido em Deus, na fé, na palavra, né, na comunhão e tantas outras coisas que provocam o meu fortalecimento espiritual. Tá? Não adianta eu me enveredar por esse caminho de luta espiritual se eu não tiver força espiritual. Quanto mais seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Deus é poderoso. Ele é onipotente. Não existe poder das trevas que esteja acima do poder de Deus. Tá? Revestivos, aí ele começa, revestivos, né? Tome posse, revista-se, né? Viva
disso na sua vida, revestir-vos de toda a armadura. E aqui eu saliento essa palavrinha toda. Toda é toda. Por completo. Não adianta eu ter o meu pensamento preservado, o capacete da salvação, mas não tenho fé. Não adianta eu estar cheio de fé, mas eu não tenho espada, não tenho conhecimento da palavra. Não adianta eu ter conhecimento da palavra e eu não uso a espada para guerrear, eu fico na minha, né? Tanto faz como tanto fez. Eu conheço Gênesis, Apocalipse, mas e daí? Não muda nada na minha vida. Não adianta. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Epa, outra coisa importante. O diabo cria ciladas. Se você acha que o diabo não existe, essa é uma das grandes armas que ele utiliza contra a sua e contra a minha vida. Quem acha que o diabo não existe, já começou perdendo. Já começou perdendo nessa batalha. Essa é uma das grandes armas que o diabo tem usado nos nossos dias e sempre usou, né? Fazer as pessoas desacreditarem que ele é real, que ele é verdadeiro. O diabo não existe. O diabo existe, querido. E quem diz isso é o próprio Deus, através do apóstolo Paulo e tantas outras palavras. E o próprio Cristo diz isso, né? Que o diabo veio para matar, roubar e destruir, tá? Então, para ficar firmes contra as ciladas do diabo, tá? Existe cilada no seu casamento, existe cilada no seu trabalho, existe cilada nos relacionamentos afetivos, sociais, existe cilada dentro da igreja, existe cilada. O diabo está aí, tentando agir em todo lugar. E nós precisamos, o quê? Estar firmes no Senhor, fortalecidos, revestidos dessa armadura, para vencermos todas essas ciladas. O texto continua. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne. Aqui uma outra importância de grande relevância. A nossa luta não é contra sangue e carne. Não adianta você brigar com o vizinho, brigar com o seu marido. Não adianta. Às vezes o problema não é caráter, querido. O problema é o que está por trás da pessoa. A pessoa, quando está cega, né, quando está imobilizada pelo poder espiritual, ela é uma marionete no poder das trevas. Então não é contra ela que você tem que brigar. Você tem que brigar o que está por trás dela, que nem você brigar com um bêbado, né? A pessoa nem sabe o que ela está falando, ela nem tem consciência, né? Salvo muitas situações, mas ela nem tem consciência do que ela está falando, né? Não tem consciência, é perda de tempo, é desgaste, né? E só é transtorno para a sua vida. Aqui também, né? A nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra o político que está fazendo barbáries hoje, é contra aquele que está por trás de tudo isso, usando o mau caratismo do político. Repreende o poder das trevas para você ver como as coisas vão se reverter, como Deus vai poder agir através das nossas orações, da nossa imposição espiritual. Então cuidado com isso, ficar brigando com as pessoas, perdendo tempo, não vai resolver o seu problema, porque a luta não é contra sangue e carne, né? Contra a gente física, é contra o que está por trás de tudo isso. Pastor, mas não tem pessoas que fazem com maldade? Claro que tem. Tem o mau caratismo, mas via de regra as pessoas são influenciadas pelo poder das trevas, tá? Nossa luta não é contra sangue e carne, é contra o que então, pastor Saulo? Contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, principados e potestades. Ou seja, há uma hierarquia muito bem organizada no mundo espiritual. Muito bem organizado no mundo espiritual. Há uma hierarquia aí. E nós precisamos entender que o mundo espiritual é organizado, né? Anjos, arcanjos, serafins e tantos outros anjos aí, né? Todo um conjunto de anjos que agem, cada um em funções específicas, né? Tanto anjos do bem, né? Anjos que nos defendem, como anjos caídos, como demônios, tá? Nossa luta é contra os principados e potestades. Então há uma hierarquia no mundo espiritual. O mundo espiritual é organizado, querido. Tudo que Deus faz é organizado. Os planetas são organizados, os astros são organizados, as estrelas são organizadas, a natureza é organizada, né? Você não vê um braço crescendo maior que o outro, um olho crescendo maior que o outro, tudo é organizado naquilo que Deus faz e perfeitamente. Tudo, as questões espirituais também. Então a gente como igreja, como cristão, como família, também precisamos ser organizados para vencermos toda essa estrutura que se levanta contra a nossa vida no nosso dia a dia. Tá? Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então existem forças que trabalham contra você e contra mim
toda hora, 24 horas por dia. E aí, então, o versículo 13 começa a trazer essa ênfase. Portanto, tomai novamente toda a armadura, novamente, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Lembrando que a armadura é de Deus, tá? A armadura não é sua, a armadura é de Deus. A gente se reveste dessa autoridade que em Deus a gente tem. Do contrário, não tem autoridade nenhuma. Essa armadura, ela é de Deus. Ela é de Deus. Tá? Para que possais resistir no dia mau. Ei, pastor, tem dia mau? Tem dia mau. Jesus é tão bom. Ele é tão bom. O Espírito Santo habita na vida de todo aquele que crê em Cristo como seu único Senhor e único Salvador, que muitas vezes você vive o seu dia a dia e você não vê a maldade do dia. Porque Deus te dá livramento, Deus te dá escape, Deus te dá graça. Mas Paulo diz que tem dia mau. Tem dia mau. Resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, olha só que interessante. Por que nós precisamos estar fortalecidos em Deus? Porque existe dia mau, porque existe uma força espiritual que luta contra as nossas vidas, e para que a gente, depois de todas essas batalhas que a gente vivencia no nosso dia a dia, repreendendo o que está acontecendo no casamento, no trabalho, gente que se levanta contra a gente, para que a gente esteja inabalável. O que adianta você lutar hoje em função de alguma coisa e aí no final do dia, nossa, eu não tenho mais força, estou acabado. Uma semana destruído. Tem muito cristão assim, irmãos. Qualquer coisinha tá abalado. Qualquer coisinha tá destruído. Qualquer coisinha, nossa, alguém olhou para mim, pronto, já sugou as minhas forças. Eu sei que isso existe, mas nós precisamos nos fortalecer para que isso não perpetue-se, não dure na nossa vida. Paulo fala com muita sabedoria. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido toda essa luta, todo esse enfrentamento, permanecer inabaláveis. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. O meu fortalecimento espiritual é também não só para vencer as batalhas, mas para permanecer inabalável depois das batalhas. Como que eu posso estar bem se eu luto espiritualmente agora, mas eu estou acabado? Eu estou acabado. Qualquer palavra que se dirijam contra mim me desestrutura. Qualquer oração contra a minha vida me desestrutura. Já pensou se pastores não levassem isso em consideração? Eles não podiam trabalhar como pastor, não podiam exercer o ministério pastoral, porque se existe uma coisa que o pastor vive no seu dia a dia é luta espiritual. É luta espiritual. E ele tem de estar inabalável nesse dia a dia. É luta hoje, amanhã, depois da manhã, de manhã, de tarde, à noite, é luta toda hora. É luta toda hora, tá? Então, olha a importância da gente se fortalecer espiritualmente. Espiritualmente, né? Paulo diz lá em Efésios capítulo 12, Carta aos Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente para conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente para conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos. Eu preciso ter uma mente voltada para Deus, entender que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus e permanecer inabalável. Olhou feio para mim? Deus vai tratar. Né? Não pode ter medo de cara feia, não pode ter medo de gente ciumenta, gente invejosa, irmãos. A gente é cercado de gente invejosa todo dia, no trabalho, às vezes na própria família, né? Na igreja, infelizmente, em todo lugar tem gente invejosa querendo ter o marido que você tem, o filho que você tem, o carro que você tem, o salário que você ganha, né? As oportunidades que a vida lhe oferece. Nós precisamos estar fortes em Deus para vencermos essas coisas e permanecermos inabaláveis. Eu estou demandando tempo nisso aqui porque isso é muito importante. Não adianta eu ganhar uma batalha agora e perder mais 10 daqui para frente. Porque a batalha vem hoje, amanhã, depois da manhã, e eu preciso estar inabalável para vencer tudo isso. Vencer tudo isso. Senão a vida vai ser chata. Senão a vida vai ser chata, a vida vai ser cansativa. Senão qualquer hora você vai falar assim, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E Deus já nos capacitou para vencermos tudo isso. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Bom?
Muito bem. E aí no versículo 14 ele começa então a falar das partes dessa armadura. Eu perdi meia hora aqui para dar essa introdução, que ela é fundamental. Não adianta eu querer utilizar de tudo que vem agora adiante se eu não entender que tudo isso está relacionado à família, ao meu dia a dia, à minha vida com Deus, e tudo isso está relacionado a essas verdades espirituais que Paulo trouxe aqui, né? Há uma grande luta espiritual contra a nossa vida, precisamos estar fortalecidos, precisamos zelar por toda a armadura, né? Precisamos estar inabaláveis, são princípios fundamentais. Senão a armadura não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. É que nem você ter uma piscina de 10 mil litros e está furada. Né? Ela é 10 mil litros, gigante, linda, né? Impetuosa, mas tem um furinho assim, ó. Tem um furinho assim, ó. Você está comprometendo tudo aquilo que você tem. É que nem você pegar um galão de 20 litros de água e colocar uma gotinha de coliforme fecal. Você contaminou toda aquela água, você prejudicou toda aquela água. Né? Aquela proposta de ser algo saudável, um alimento saudável para a sua vida se perdeu. Se perdeu. A armadura também. Se eu não viver esses princípios que eu acabei de dizer aqui, até do 10 até o versículo 13, estou comprometendo toda a armadura, tá bom? Agora vamos lá no 14, começar então a armadura do soldado romano, que é a armadura que representa a armadura de Deus. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Qual é a primeira parte da armadura que Paulo traz aqui? A verdade. O cinturão da verdade. E por que é a primeira parte, hein? Porque o cinto aqui, ó, o cinturão, né, cingindo-vos da verdade, o cinto da armadura, ele segura toda a estrutura da armadura. O peito, né, o peitoral, a couraça, ela se apoia no cinto, tá? A bainha, aqui não tem a bainha, não dá para ver a bainha, mas a bainha da espada, aquela estrutura onde o soldado coloca a espada, ela fica presa no cinto. Era muito comum os soldados também levar outras coisas presas no cinto, como alimento, sal, água, porque a batalha não durava 2 horas, 5 horas, um dia, a batalha durava dias, muitas vezes ele tinha que comer, ele não tinha como voltar para casa, almoçar e voltar para o campo de batalha. Né? Então, os historiadores dizem que no cinto também eram presos alimentos, sal, comida e água. Tá? Então, o cinturão da verdade aqui, o cinto, cingindo-vos com o cinto da verdade, ele é fundamental. Porque sem esse cinto a armadura fica comprometida, ela fica mole, flexível, ela não tem amarra, ela não tem amarração, ela não tem firmeza. Firmeza. Então, por mais que eu tenha a couraça da justiça, por mais que eu tenha a espada da fé, o capacete da salvação, os pés calçados com a sandália da preparação do evangelho da paz, a sandália que representa tudo isso, por mais que eu tenha tudo isso, se eu não tiver o cinturão da verdade, tudo isso está comprometido. Eu vou entrar no campo de batalha extremamente vulnerável, frágil. Pastor, o que significa isso? O que significa isso, essa verdade que você está me dizendo? Significa que o cinto é fundamental. E o que significa, o que simboliza o cinto? Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cinto é verdade. Eu não posso ser um cristão mentiroso querendo vencer na vida, querendo vencer nas minhas conquistas com Deus, querendo vencer nas minhas atribuições espirituais. Eu não posso, eu vou me perder quanto a isso. Eu vou me perder quanto a isso. Tá? Eu vou me perder quanto a isso. Eu não posso. Eu preciso ser verdadeiro para que eu possa viver a justiça de Deus, para que eu possa viver a paz de Deus, para que eu possa viver o poder da palavra de Deus. Eu preciso viver a verdade. Eu não posso ser um falso cristão. Né? Eu não posso ser uma situação enganosa para mim mesmo. Eu tenho que ser aquilo que realmente a Bíblia diz que eu sou. Tá? Então eu preciso viver a verdade, que é a palavra de Deus, ela é o fundamento de tudo. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Tem muito cristão mentiroso. Tem muito cristão manipulador.
Tem muito cristão que fala uma coisa, mas a intenção dele é outra. A motivação dele é outra. Ele fala que ama, mas ele odeia. Ele fala que ele quer estar perto, mas ele quer estar longe, né? Esses dias um pastor pregou muito sobre isso, estamos falando muito sobre distanciamento, e ele fala assim, mas distanciamento? Distanciamento sempre existiu. Sempre existiu. Ainda que as pessoas estejam juntas fisicamente, mas há um distanciamento espiritual, um distanciamento afetivo, um distanciamento em muitas situações ali representada. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Nós precisamos ser verdadeiros, cristãos de uma só palavra. Eu fiz uma live esses dias falando sobre voto, né? O texto lá de Eclesiastes, se você fizer um voto, cumpra, senão vai ser voto de tolo. E Deus não se agrada de voto de tolo. Então, a verdade tem que estar na gente. Quantas pessoas mentem no seu dia a dia? Mentem para si mesmo, mentem para Deus, mentem para o seu próximo. Mentem. Alguns descaradamente acreditam na sua própria mentira. Como que eu posso viver isso dentro da igreja? Como que eu posso viver isso dentro da minha casa? Como que eu posso querer que o meu cônjuge me ame se eu sou um mentiroso? Cadê o princípio da confiança, da credibilidade, da cumplicidade, da fidelidade diante de um mentiroso? Como que eu vou enfrentar e vencer o poder das trevas se o diabo é o pai da mentira? Eu preciso viver a verdade, conhecer essa verdade. E de que maneira? A palavra de Deus, querido. Crente que não gosta de palavra de Deus, ele tem que rever o seu cristianismo. Cristão que não gosta de ouvir Bíblia, ler Bíblia e estar no meio de pessoas que falam de Bíblia, tem que rever o seu cristianismo. Porque a verdade é o fundamento de tudo, inclusive da armadura de Deus. Tá? Muito bem. Então, muito importante isso. Esse cinto, né, no grego perizunumi, né, no grego, colocar em volta, proteger totalmente o dorso. O cinto tem essa importância de nos proteger, né, de nos proteger de todas as situações, né, que a gente possa viver nesta batalha. Por quê? Porque ele estrutura toda esta armadura. Sem o cinto, eu estou com a armadura minha comprometida, tá? Eu preciso estar revestido dessa armadura. Gente que não vive a verdade é cinto frouxo. Gente que vive meia verdade é cinto frouxo. Gente que vive meia verdade, que não tem compromisso e conhecimento da verdade, é gente que está colocando em risco a sua felicidade, o seu êxito, a sua própria vida com Deus. Tá? É muito importante nós levarmos isso em consideração, tá bom? Outra coisa aqui, outro item desta armadura, versículo 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçai os pés, está falando da sandália, a sandália do soldado. Eu preciso estar revestido desta sandália, né? Calçai os pés. Ah, desculpa, falta aqui ainda a couraça da justiça, desculpa. Cingidos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça da justiça é algo muito interessante. Aqui, ó, couraça da justiça, muito interessante, tá? Naquela época existiam pelo menos 3 tipos de couraça. Existia a couraça de escamas, né? Onde, à medida que o soldado, quanto mais ele se movimentava, mais ela se atritava, uma escama na outra, e provocava um brilho na couraça. Né? E aquele brilho em campo de batalha, de guerra, diante do sol, ele era uma ferramenta favorável para esse soldado. Por quê? Porque o sol incidia sobre a couraça brilhante e aí ofuscava os olhos do inimigo. Então, quanto mais ele se movimentava, quanto mais ele trabalhava em favor daquela situação, mais lubrificada era a sua armadura e mais vantagem ele tinha nesta batalha. O que significa isso, pastor? Significa que quanto mais você se movimenta na sua vida cristã, vivenciando o seu cristianismo diário, fazendo boas ações, orando, jejuando, lendo a palavra, pregando a palavra, cumprindo o índice de Jesus, quanto mais você se movimenta em tudo isso que a Bíblia nos ensina, mais brilhante estará a sua armadura e menos favorável o diabo será contra a sua vida. Existe uma outra armadura que ela é de 2 partes, tá? É como essa aqui. Essa aqui ela não representa a de escamas, né? Ela é uma armadura assim bem detalhada, né? Com
o trabalho de um artífice, né? Ela é feita de duas partes, a parte da frente e a parte de trás, tá? Que geralmente eram presas por tiras de couro nas laterais. Então, são partes inteiras da frente, né? Muitas vezes feita por artífices, com desenhos, com emblemas, e parte de trás. Aqui tem uma parte de cima de proteção dos ombros, tá? Então, tem aquela de escamas, tem a armadura feita de duas partes de metal, parte da frente e parte de trás, que eram presas, essas duas partes eram presas por tiras de couro. E tem um terceiro tipo comum na época, que era a armadura de couro, tá? De couro, ok? Então, é muito importante falarmos aí da couraça da justiça. E a couraça de justiça protegia o quê? O peito. O peito. E representa o quê? A justiça. A justiça de Deus na sua e na minha vida. A justiça de Deus na sua e na minha vida. Você precisa tomar posse que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, te justificando. Ou seja, você cometeu pecados, se arrependeu dos seus pecados, pediu perdão para Deus dos seus pecados, confessou os seus pecados, Deus não se lembra mais. Você está justificado por Cristo. Em outras palavras, Jesus diz assim para qualquer que se levantar contra a sua vida: ele pecou, mas eu morri por ele na cruz. Ele se arrependeu, ele confessou o seu pecado e eu o perdoei. Ele está justificado porque eu paguei o preço por ele. A única maneira de qualquer ser humano nesta terra, nesses 7 bilhões de seres humanos, se ver justificado é Jesus Cristo. Caso contrário, nós somos alvo de condenação. Tá? O que é justiça num conceito bem prático? É a capacidade de permanecer diante de Deus sem culpa, sem medo, sem complexo de inferioridade, sentimento de condenação, como se o pecado nunca existisse nas nossas vidas. Por quê? Porque Jesus já te justificou, querido. Toma posse disso. Não se culpe pelo seu passado, não se culpe pelos seus erros, né? Não se culpe pelos seus erros. De vez em quando, na correria do dia a dia, na distração, você pode, por exemplo, às vezes acontece comigo, passa no sinal vermelho. Senhor, me perdoe, passei no sinal vermelho, né? Nossa, eu vi o pastor Saulo passar no sinal vermelho. Desculpa dizer, mas cuida da sua vida, porque você também erra. Né? E a partir do momento que eu peço perdão para Deus dos meus pecados, que eu confesso meus pecados para Deus, Deus já me perdoou, aquele pecado já não existe mais, então por que alguém vai me condenar? Né? Outro dia achei esquisito, logo no começo da quarentena eu fui no supermercado. No começo da quarentena, você tem que comer, não tem? Ou você vive de vento? A pessoa mandou um recado pela internet. Pastor Saulo, eu te vi no supermercado. Quase que eu escrevo para aquela pessoa, mas isso é da sua conta, isso? É da sua conta? Né? E qual o problema? Eu falei, qual o problema no supermercado? Eu como vento, filho? Eu tenho que comer, eu tenho que alimentar minha família? Né? É uma coisa esquisita. Então, você não pode levar isso no seu dia a dia, mas você tem que tomar posse que Jesus justificou você na cruz do Calvário, e mesmo que você erre, porque você vai errar no seu dia a dia, confesse o seu pecado para Deus, se arrependa do seu pecado, Deus te perdoará, ele já te justificou na cruz através da morte de Jesus Cristo e não se lembrará mais do seu pecado. Então, se alguém quiser te lembrar do seu pecado, faz a pessoa se lembrar que Jesus morreu por você e por ela também, porque ela está pecando. Vai se confessar o seu pecado de me condenar, porque Deus já morreu por você e ele já fez todo o poder da justificação para que você não seja assim, tá? Para de se condenar diante dos erros que eventualmente você possa cometer. Para de se condenar diante do passado, porque o diabo gosta de trazer à nossa mente os nossos pecados que cometemos no passado. Até quando isso, Satanás? Aqui não, rapaz. Aqui não, aqui você não tem espaço, não. Aqui é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, criatura. Aqui não, eu tomo posse daquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Sai daqui agora em nome de Jesus. Quem está condenado é você. Quem vai viver no inferno eternamente é você. Aliás, o inferno foi criado por poder das trevas, não foi criado para nenhum homem, não. O homem só vai no inferno por causa da sua desobediência, mas o inferno não foi criado para o homem. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem fosse salvo e seja salvo. O inferno foi criado para o diabo e ele está condenado e o dia dele vai chegar. Vai chegar. Então, a couraça da justiça, ela traz o quê? Essa justiça de Deus na sua vida.
né? E ela representa o quê? O viver da justiça na sua vida. Eu não posso ser injusto. Eu não posso querer ter a justiça de Deus na minha vida, mas ser injusto com as pessoas. Não, tem que ser justo. Eu não posso fazer diferença. Tem que ser justo. Ainda que isso muitas vezes me traga prejuízo, tá? 15 minutos. Tá bom? Então, toma posse disso. Jesus já te justificou na cruz do Calvário. O soldado bem treinado deixava a couraça polida, né, quando ele se movimentava. Então lembra-se disso, hein? Quanto mais você se movimenta, mais você se treina, né, mais força você tem no mundo espiritual para vencer o poder do inimigo. Agora, há uma expressão aqui muito importante. Deixa eu ver aqui. Há uma expressão aqui muito importante, quando a gente fala aqui das partes da couraça, né? Das duas partes, tanto da frente como de trás, dependendo da couraça que você utiliza. A couraça protege o quê? Ela protege o quê? A couraça protege o nosso peito. O nosso peito representa o quê? Representa os nossos órgãos vitais. A justiça de Deus na sua vida está associada à sua vitalidade. Tomar posse desta justiça traz vida. Traz vida, porque aquele que se permite ser condenado na mente e no coração, ele traz morte para a vida dele. Traz morte. Eu não sei se você sabe, mas existe uma denominação, talvez muitos aí fora, mas tem uma delas muito conhecida que diz que se você peca, você cai da graça. Se você peca, você cai da graça. E tem um dado estatístico que revela que muitos mendigos que estão nas ruas são pessoas que eram desta denominação religiosa, né? Que por algum motivo na vida deles eles erraram e a denominação, a igreja disse para eles, ó, não há mais jeito, pecou, caiu da graça, não tem mais volta. E a pessoa se vê condenada por aquele conceito e ela então vive como mendigo. Eu já atendi gente assim, né? Que tanto mendigo como gente que frequentava realmente essa igreja e vivia uma loucura. Eu não tenho mais saída, eu já estou condenado. Então, a justiça de Deus, ela protege os nossos órgãos vitais, ela protege o nosso coração, o nosso pulmão, né? E tudo aquilo que está alojado aqui nessa região. Ela protege, ela nos traz vida. Esse negócio de que eu estou condenado está caindo por terra. Todos os meus erros, todos os seus erros, se arrependidos e confessados, o Senhor perdoa. Não há mais condenação para a sua vida. O único pecado, diz a Bíblia, que Deus não perdoa é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Do contrário, Deus perdoa. Pastor, eu adulterei, pastor, eu traí, pastor, eu menti, pastor, eu prejudiquei, pastor, eu matei. Querido, se houver arrependimento genuíno no seu coração e confissão dos seus pecados, e faça agora se você quiser, Deus te perdoará agora. Tudo que ligamos na terra está ligado nos céus, tudo que desligamos da terra está desligado nos céus. Toma posse disso. Toma posse disso, tá? E finalmente, terceira parte aí da armadura são as sandálias da paz, né? As sandálias da paz. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Sandálias da paz, eu gosto dessa expressão, calçai os pés com a preparação do evangelho. Elas estão representadas em quê? No evangelho, né? A preparação do evangelho. Então, para eu viver essa experiência positiva e vitoriosa da armadura de Deus na minha vida, eu preciso entender que tem de haver preparação na minha vida. Preparação. Preparação. E a pergunta que eu lhe faço é, quanto você tem se preparado para vencer em Cristo Jesus? Assistindo televisão 24 horas por dia? Lendo a Bíblia só quando o pastor prega na internet ou nos cultos presenciais? Quanto você tem se preparado para viver essas vitórias? Querido, um soldado bem treinado é um soldado vencedor. Um soldado inexperiente é um soldado que vai perder a batalha. Aí essa verdade da armadura não vai funcionar na minha vida. O texto diz, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Eu preciso me preparar através do evangelho, eu preciso me preparar para pregar o evangelho.
Como que eu vou cumprir o ídolo de Jesus desconhecendo a palavra de Deus? A Bíblia diz que Jesus tem que, quando voltar, tem que nos encontrar como pessoas que sabem manusear a sua palavra. Onde que está Filemon? Aonde que está Deuteronômio? Aonde que está Números? Aonde que está o livro de Esther? Aonde que está Abacuque? Você como cristão, como soldado, tem que conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Gênesis e Apocalipse. Preparação do evangelho, tanto para crescer pessoalmente, como para pregar. A boca fala que está cheio o coração. Como que eu vou falar da Bíblia se eu não conheço? E aí é uma observação, uma pesquisa de alguns anos atrás diz que cerca de 50%, aproximadamente 50% dos pregadores no Brasil nunca leram a Bíblia pelo menos uma vez. Nunca leram a Bíblia inteira pelo menos uma vez. Sabe qual é o argumento deles? Que eles trabalham, que eles não têm tempo. É o que eu sempre falo, vai fazer uma cirurgia do coração, e aí você chega pro médico e fala, doutor, tá tudo bem, tudo tranquilo para minha cirurgia? Ele fala assim, não, fica tranquilo, eu nunca fiz cirurgia do coração, tá? Eu não terminei o meu curso de medicina, a residência, não fiz, mas eu assisti muitos vídeos no YouTube de como faz cirurgia, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Você vai se submeter a uma cirurgia dessa? Claro que não. Claro que não, porque aquela pessoa não detém conhecimento para fazer algo de extrema responsabilidade. Lidar com a palavra de Deus na nossa vida tem de conhecer, tem de se preparar. Tem muita gente falando borracha aí fora, tem muita gente falando coisas meias-verdades. Meias-verdades. Quanto mais eu vou para Israel e conheço as coisas de Israel, mais eu vejo quanto a gente é ignorante da Bíblia. Quanto mais eu me aprofundo nos estudos da palavra de Deus, mais eu vejo quanto a gente é ignorante da Bíblia. Quer um exemplo? Pode pensar. Quantas vezes você ouviu dizer que a armadura de Deus está atrelado com família e com vida diária? Fala para mim. Quantas vezes você ouviu dizer que a armadura de Deus está atrelada ao que acontece no nosso dia a dia? Porque é isso que o texto diz. Quantas vezes você ouviu dizer isso? Tá? Então, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Eu preciso me preparar, tá? O verbo aqui calçar no grego, amarrar seguramente, firmemente, o pudeomai, amarrar seguramente, firmemente, ou seja, eu tenho que estar fixo, seguro. As sandálias de muitos soldados tinham cravos embaixo, que traziam fixação realmente onde eles pisavam. Fixação no solo para que eles pudessem impor a sua força, defendendo, né, a imposição do inimigo, o confronto com o inimigo, a luta muitas vezes física. Fixação, eu preciso estar fixo. Quanta gente hoje vive em movimento, que nem biruta, né? O crente biruta, sabe aquele biruta, aquele instrumento de indicação do vento, né? Tem muito crente biruta, né? Conforme o vento vai, ele vira para cá, vira para lá. Ele não tem fixação, ele não tem doutrina, ele não tem convicção dos seus princípios. Qualquer pessoa que fale algo que ele acredita, pronto, ele muda de ideia. Para com isso, irmão. A gente tem que ter convicção naquilo que a gente crê, na palavra de Deus. Ah, mas eu creio que Jesus é maior, que eu sou mais que vencedor, mas eu li na televisão que o coronavírus vai matar todo mundo. E aí já entra em desespero. Aí eu vi lá no meu trabalho que a empresa vai mandar todo mundo embora, eu vou ser o próximo. Cadê a sua fixação? Cadê a sua solidificação em Cristo? Cadê a sua certeza que Deus cuida da sua vida? Sempre pensando no pior, pensa no melhor. Ainda que o pior aconteça, Deus continua na sua vida, mas pensa no melhor. Tá? Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O que é evangelho? O que é evangelho? Boas novas. Se revista de boas novas. Se revista de coisas que são boas, de novidade de vida, coisas que te fazem bem. Tem gente que só ouve desgraça e gosta de ouvir desgraça. É o que a gente chama aí fora de curva de rio, né? Tudo que tem de tranqueira para em curva de rio. Tem gente que é assim, tudo que tem de coisa ruim para no ouvido da pessoa. Tudo. Querido, se revista do evangelho da paz, se alimente do evangelho da paz. Se aproprie do evangelho da paz, das boas novas do Senhor. Das boas novas do Senhor. Isso é muito importante, tá? Eu preciso estar em paz com Deus e comigo mesmo para buscar a paz com o meu próximo. Existe a paz com Deus e a paz de Deus, né? Na verdade, há 3 tipos de paz.
paz com Deus, paz de Deus e paz comigo mesmo. E, consequentemente, a paz com os homens. Né? Se for levar em consideração 4 tipos de paz. Mas, geralmente, né, via de regra, a paz com Deus, a paz de Deus e a paz comigo mesmo. Que quando eu tenho a paz de Deus, quando eu tenho a paz de Deus, eu tenho a paz comigo mesmo. Quando eu tenho a paz comigo mesmo, eu tenho a paz com o próximo. Né? Mas, via de regra, 3 tipos de paz. Paz com Deus, paz de Deus e paz comigo mesmo. E isso gera paz com o meu próximo. Então, viver esse versículo, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, aonde eu vou encontrar essa paz? No evangelho. Ele é o evangelho da paz. Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. A paz está em Cristo. E como que eu tenho a paz com Cristo, pastor? Vivendo a palavra dele. A paz de Cristo eu recebo de Cristo. A paz com Cristo é quando eu não luto contra a palavra de Deus. Né? Jesus diz que aqueles que comigo não ajunta, espalha. Quem não é a favor de mim é contra mim. Contra mim. Então eu preciso ser a favor de Cristo para não ser contra Cristo. Né, a favor dos princípios de Deus. Eu prego conceitos que não são de Deus, estou sendo contra Cristo. Como que eu vou querer paz de Deus se eu ajo contra Deus? Contra a vontade de Deus, os planos de Deus? Obviamente que não. Então eu preciso ter a paz com Deus, vivendo aquilo que Deus quer que eu viva, para não agir contra a vontade de Deus. Eu preciso ter a paz de Deus, que é a manifestação do Espírito de Deus em mim, por meio também do seu evangelho. E eu preciso ter a paz comigo mesmo, né? Me amar, me gostar, me valorizar, entender que Deus me fez assim, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Não querer ficar vivendo a vida dos outros, viva a sua vida. Seja feliz com a sua vida. Ah, mas eu não tenho o carro que o outro tem, e daí, querido? Tem gente que nem carro tem. Né? Você pode não ter o carro que o outro tem, mas de repente você tem uma inteligência que o outro não tem, você tem uma beleza que o outro não tem, você tem uma família que o outro não tem. A gente tem que parar de viver essa coisa de querer tudo do perfeito, né? Que nem gente quando vai em supermercado, né? Tem gente que pega 5 panfletos, sabe esses panfletos de propaganda de supermercado? Ele pega 5 supermercados, aí ele só vai no supermercado comprar o que tem na promoção. Então ele vai no primeiro, ele vai embora, vai no segundo, vai embora no terceiro, vai no quarto, vai no quinto. Primeiro que é loucura isso. Segundo que o que você está economizando de comprar no supermercado, você está perdendo em combustível. Terceiro que a vida é muito preciosa para você fazer isso. Né? Muito preciosa. Então vai lá, usufrui do desconto que o supermercado dá e paciência em comprar outra coisa que de repente não tem desconto. Agora a pessoa quer tirar vantagem em tudo. Isso não é ser feliz. Isso não é ser feliz. Você perder tempo, não saber valorizar a vida. Né? Tem gente que é assim nos conceitos da vida. Ela quer ter tudo, ela quer ser perfeita na beleza, quer ser perfeita na simpatia, ela quer ser rica, milionária, ela quer ter a família mais linda e mais harmoniosa do mundo, ela quer ter tudo de melhor na sua vida. Mas peraí, você é imperfeito, filho. Você não vai conseguir ser imperfeito. Né? E o que nos torna feliz não é ter tudo perfeito, o que nos torna feliz é saber lidarmos com as nossas imperfeições. Se o Deus perfeito nos ama do jeito que somos, por que eu não vou me amar? Por que eu não vou me amar? Tá? Então para com esse negócio de querer ficar se comparando com os outros. Vive a sua vida, valoriza. Você pode não ter algumas vantagens ou privilégios que o outro tem, mas com certeza você tem muitos outros que o outro não tem. Não tem. Não tem. Eu falo isso muitas vezes para pessoas que vivem com problemas de esterilidade ou dificuldade de engravidar. Muitas vezes eu falo isso, viu? Infelizmente você não tem essa facilidade, mas compensação você tem outras coisas, tem outro que tem 10 filhos, não tem o que você tem. Ele tem 10 filhos, mas ele não tem as outras coisas que você tem. Então, não é querer se conformar com as coisas, não é isso, mas é você entender que mesmo a nossa vida sendo imperfeita, é possível a gente ser feliz. É possível a gente ser feliz. E Deus não propôs se relacionar com você e comigo porque nós somos perfeitos. Deus se relaciona conosco porque Ele nos ama. Ponto. Amém? Nós vamos parar aqui porque o nosso horário já foi e eu vou continuar essa mensagem falando do escudo da fé a partir, no quarto item, a partir das 8 horas hoje. Tá bom? Eu quero orar com você. Guarda tudo isso. Nosso tempo já foi.
Guarda tudo isso. Guarda tudo isso. É muito importante você viver esses princípios de Deus na sua vida. Lembre-se que eu não posso viver a armadura de Deus sem viver os princípios introdutórios que Paulo traz nessa carta, dos versículos 10 ao versículo 13. Do 10 ao 13. Eu não posso querer viver do 14 em diante se eu não viver do 10 ao 13. E o 10 ao 13 diz que eu tenho que levar em consideração o que está acontecendo aqui a partir do versículo 1, capítulo 6. O Senhor te fez vencedor. Essa armadura de Deus para a sua e para a minha vida. Sabe por que o diabo quer que a gente não entenda isso? Porque quando você entender isso e viver isso, você vai esmiuçar a cabeça dele. Vai esmiuçar a cabeça dele. E você vai viver as experiências de vitória no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho. E seja inabalável. Não adianta eu ganhar uma vitória agora, uma batalha agora e perder as próximas 10 porque eu estou cansado. Não, eu vou vencer essa agora, depois e vou ser inabalável em Jesus. O Espírito de Deus habita em mim. Diz a Bíblia que ele é maior do que aquele que está no mundo. Isaías diz que Deus renova as nossas forças. Amém?